Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 8, capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, itens do 5 ao 11. O Espiritismo. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais um estudo, agradecemos pela oportunidade de aprender a cada dia uma nova lição do seu Evangelho e poder evoluir. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja presente durante o nosso estudo, nos auxiliando, nos intuindo, para que tenhamos clareza e humildade para estudar e passar o nosso estudo para outras pessoas que vão nos ouvir e assistir depois. Pedimos que abençoe os nossos lares e todos aqueles que nos cercam com a sua paz e o seu amor. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. O Espiritismo é a terceira revelação da lei. Sim, sim, Leia. Na época de Moisés, Moisés foi a personificação perfeita, foi o primeiro que veio para poder trazer a voz, para introduzir o povo nas experiências, no andamento, no conhecimento. Em seguida veio Jesus, e terceiro veio a revelação através dos Espíritos. Então, o primeiro foi Moisés, o segundo foi Jesus, e o terceiro não existe uma pessoa. Porque a voz de Deus, nessa terceira revelação, ela veio através dos espíritos. Então, os espíritos vieram trazer essa revelação e vieram em diversos lugares ao mesmo tempo. Vieram para mostrar, para ensinar, para revelar aquilo que Jesus já tinha deixado lá atrás, dito que ele mandaria o Consolador. E o Consolador é o Espiritismo, que veio para poder mostrar para a gente, para nos ensinar. Naquela época que Jesus veio, a gente era muito imaturo, a gente não conhecia, não conseguia aprender as coisas que Jesus nos ensinou. Se bem que Jesus falou para as pessoas daquela época de acordo com o que as pessoas pudessem entender. Mas aquilo que Jesus sabia que nós não tínhamos ainda maturidade para entender, ele falou: vou mandar o Consolador, que vai explicar e vai lembrar para vocês o que eu estou dizendo aqui hoje, na época que eles vierem, que o Consolador vier, vocês vão entender. Eu estou falando com as minhas palavras, logicamente Jesus não falou assim, mas é para todo mundo entender como eu entendo, né? Então, a terceira revelação é o Espiritismo, sim, que veio e veio espalhado em diversos pontos do planeta, veio todos na mesma época, em diversas personalidades, né, e não numa só, como Moisés e como Jesus, e veio para poder trazer esse esclarecimento. Deus fala, a voz de Deus vem do céu por meio da espiritualidade. E eu vou pôr na mão da Michelle agora, porque a Michelle é mais detalhista do que eu, ela vai explicar com palavras mais específicas, porque eu acabei de falar. Pode falar, Michele. Ah, Ana, depois no final a gente acerta as contas. Mas, como você mesma disse, né, o Espiritismo é a terceira revelação prometida por Jesus, porque ele disse lá: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E Jesus cumpriu exatamente o que ele prometeu, porque Jesus veio amar as pessoas. E ele cumpriu os dois primeiros mandamentos, que são os universais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus amou todas as criaturas
da terra. E como Jesus teve que voltar, né, lá para a casinha dele, nós ficamos órfãos, né? E ele nos prometeu o Consolador prometido, que viria no tempo certo explicar as coisas que naquele momento as pessoas ainda não tinham compreensão, não tinham entendimento para tal, né? Não tinha ciência, não tinha tecnologia, e muito tempo depois veio as revelações, né, que é o Espiritismo. O Espiritismo chegou para nós pelas mãos de Allan Kardec, na França, num período em que o mundo estava se libertando aí dos dogmas da igreja, que tudo era pecado, tudo era, né, culpa do céu, culpa de Deus, e foi um período, né, do iluminismo que as pessoas buscavam a razão. E aí o Espiritismo chegou justamente nessa época, pelas mãos de Allan Kardec, que era um pedagogo, era um homem que estava muito envolvido nisso, né, em busca da razão, e ele se assustou com tanta novidade e foi investigar e nos deixou aí o Pentateuco, as 5 obras, né, do Evangelho, a Revista Espírita, que trazem conteúdos assim muito ricos e muito grandes para a gente entender a história do mundo, entender a história de Jesus e, principalmente, compreender as leis de Deus, né? As leis naturais, as leis que Jesus veio cumprir, como ele prometeu, que é a lei de amor, e nos ensinar que é só através do amor que a gente vai evoluir, que a gente vai conseguir melhorar o nosso mundo, melhorar aí o nosso planeta. E um dia, se Deus quiser, quem sabe, poder dizer também, né? Meu reino não é desse mundo. E muita gente briga ainda, né, gente, por uma cadeirinha aqui. Enfim, a gente não tem que brigar, a gente tem que ser mais ambicioso nesse sentido, né? No sentido espiritual. É isso. Obrigada, Michele. Obrigada pela colaboração no estudo da noite. Vou pedir para minha amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer a Deus, né? Elevar nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade da gente estar falando das coisas de amor, das coisas de Jesus, de Deus, aprendendo um pouquinho a mais a cada estudo, passando também um pouquinho de conhecimento para outras pessoas, que a gente possa estar usando um linguajar adequado, de acordo com que as pessoas possam ouvir, entender o que a gente está dizendo, o mais simples possível. Agradecemos a espiritualidade aqui presente e agradecemos a presença de Jesus como nosso convidado de honra na nossa mesa, como sempre, todos os dias. Agradeço em nome de Jesus, assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.